capítulo 1, versículo 13 até ao 21 e depois vamos continuar. Okay? Quem quiser pode ler este versículo. 1 Pedro 1, 13 até ao versículo 21 e depois vamos continuar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos frutinhos em tempos passados da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquilo que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Se invoca como a Pai aquele que julga cada um conforme as suas obras, sem fazer distinção de pessoas. Então, tenhamos respeito enquanto vivem neste mundo. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como o prata ou o ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos deixaram. Aquele Espírito Santo, como de cordeiro perfeito e sem mácula, santo Cristo. Ele tinha sido destinado para isso, ainda antes da criação do mundo, e manifestou-se nestes últimos tempos para o vosso bem. Por meio daquele que crê em Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou, e assim a vossa fé e esperança estão postas em Deus. Amém. Aqui há alguns convites que Deus nos faz a nós, não é? E o primeiro deles, que encontramos no versículo 13 até ao versículo 16, é de eu e tu vivermos uma vida de santidade. Quando vocês pensam num santo, o que é que vocês pensam? Se calhar a primeira ideia não é muito agradável, não é? É aquela pessoa chata, aborrecida, aquela pessoa que não tem gosto nenhum na vida, acaba com um orelho na cabeça. Ou é aquela pessoa que está ali sempre ali fechado no quarto a pensar em Deus. Realmente às vezes nós temos os nossos próprios preconceitos acerca desta imagem. Agora, a ideia principal de santidade tem a ver com nós irmos em direção a Deus, não é? Irmos em direção àquilo que Deus tem para nós. E a primeira coisa que ele começa a falar é esta importância de estarmos cingidos no entendimento, não é? Cingir o vosso entendimento, ou seja, conscientemente dispondo-vos para fazer o que Deus tem para a vossa vida. A ideia de que tu e eu somos pessoas atentas e vigiantes e que estamos de uma forma ativa usando a nossa mente para conhecer a Deus. Ou seja, não é uma coisa que nós fazemos quando entramos naquela parte de zona. Agora estou espiritual. Não é preciso ficarem assim, está bem? Vocês podem ser espirituais sem entrar nesta zona. Mas podem entrar na presença de Deus de uma forma consciente. Porque a fé e a caminhada com Deus deve ser consciente. Não é uma coisa inconsciente, emocional somente. Não é? A fé não é uma coisa somente que temos que sentir com o coração. Também é uma coisa que temos que sentir no coração. Mas é uma coisa que também passa pela nossa decisão e a nossa forma de pensar. Por isso é que fala aqui de nós conscientemente estarmos ativos. Sede sóbrios, diz ali, vigiai contra todos os perigos e vestes nas recriações dos negócios e em toda a vossa conduta. A palavra de Deus em Tito. Esta importância que ele também depois levanta de estarmos atentos. Uma pessoa sóbria é o contrário de uma pessoa embriagada. Debaixo do... pessoa que está sóbria, quer dizer que uma pessoa que tem todos os seus, digamos, as suas faculdades no máximo. E eu pergunto, estás tu sóbrio na tua caminhada com Deus? Estás a perceber os perigos que Satanás traz à tua vida? Eu acho que muitos de nós não estamos tão atentos quanto deveríamos estar. Lemos a Bíblia quando apetecemos. Se calhar somos daqueles que dizemos a Deus, Deus, se tu quiseres que eu leia a Bíblia, acorda-me às 6 da manhã. E por sorte, ou azar, Deus acorda-nos às 6 da manhã. E nós dizemos assim, isso acordei. Esquecemos daquilo que já tínhamos falado com Deus. Ou seja, somos pessoas que não achamos muito importante ler a Bíblia. Achamos que ler a Bíblia é para o pastor e alguns mais. Não é? Mas verdadeiramente, se tu e eu queremos estar atentos, temos que conhecer o que Deus tem para nós. Temos que estar sóbrios, temos que perceber que em cada dia, em cada lugar, em cada circunstância, eu e tu vamos estar a fazer decisões.
E muitas vezes vamos estar contra a corrente. Foi a mensagem de hoje. Viver contra a corrente. Como eu gosto tanto de ver aquele programa televisivo, às vezes quando fala da história de alguns peixes e a história dos salmões que sobem até grandes camadas de água para poderem desovar no início onde elas nasceram também. Ir contra a corrente. Não deixar que a corrente nos leve. E eu e tu, tantas vezes, somos cristãos, mas pensamos, fazemos, vivemos as mesmas coisas. Temos os mesmos valores que os outros têm. Vamos falar disso um pouco mais à frente. E é interessante que depois desta chamada aqui, para ti e para mim, para nós esperarmos, diz interessante, versículo 13, esperar inteiramente na graça de Deus. Ou seja, uma vida de santidade tem muito a ver com esta imagem de estamos a buscar a graça de Deus. Na verdade, tu e eu não precisamos de estarmos a esforçar para sermos bons cristãos. Simplesmente temos que nos entregar para sermos bons cristãos. Às vezes há pessoas que pensam que vida cristã é nós nos esforçarmos muito, mas eu acho que não. A vida cristã é nós não nos esforçarmos nada. É nós decidirmos entregar a nossa vida a Deus e ponto final. Isto é mais difícil. Claro que isso tem implícita determinação, mas esta imagem é uma imagem de descansar e esperar completamente na graça de Deus, porque é a graça que nos leva a uma experiência de salvação e é a graça que nos vai fazer viver em vitória. O versículo 14 diz: como filhos da obediência não vos amoldeis às paixões deste mundo. Sabe o que é amoldar? O que é o molde? Molde é uma coisa que nós pomos e sai tudo igual. Este mundo onde nós, eu e tu vivemos, tem um molde, tem uma série de valores, uma série de princípios. E eu e tu, se não temos consciência, vamos ficar no molde deste mundo. Ou seja, qual é o molde deste mundo? Quais são os propósitos das pessoas? Quais são os desejos das pessoas? Quais são os seus alvos? Curiosamente, eu e tu, tantas vezes nos esquecemos que a nossa vida tem de mudar radicalmente. Vamos pensar em algumas coisas objetivamente. O que é ser uma pessoa bem-sucedida? O que é sermos bem-sucedidos? Alguém me quer ajudar? Segundo o mundo. O que é isso? Ter uma casa, boa conta bancária, ajuda, um carro que funcione sem grande ajuda do mecânico, passar férias naqueles destinos maravilhosos que de vez em quando recebemos pela internet. Ou seja, isso é ser bem-sucedido. Não temos, dizem os portugueses, não temos consumições. Agora, será que é sermos bem-sucedidos sobre Deus? Será que Deus pensa assim? Por que sermos bem-sucedidos? No curso de Liberdade em Cristo temos um capítulo que fala acerca disso. E uma das definições que nós usamos, que eu acho interessante: sucesso é aceitar o alvo de Deus para as nossas vidas e, por sua graça, tornarmos o que Ele nos chamou a ser. O que o mundo valoriza é mais do que nós temos. O que Deus valoriza é mais do que nós somos. Já pensaram nisso? O que tu tens, tu podes perdê-lo amanhã. Mas quem tu és, vai contigo para a frente. Por isso é que a grande herança que tu podes deixar para os teus filhos não será a conta bancária, de certeza. Porque a conta bancária pode-se gastar num instante, numa noite. Não é? Se calhar vos acompanhar uma coisa que me mexeu muito no meu coração esta semana, aquela notícia daquela criança que morreu em Lisboa. Os pais ali em frente, no casino de Lisboa, a jogar, e a criança sozinha até às 5 da manhã. E morreu. Ela saltou, ela caiu do 21º andar. Uma coisa... Porquê? Porque para eles sucesso era se calhar sair a fortuna no casino, mas sucesso era os pais que eles deveriam ser. E Deus também, quando trabalha em ti, Ele não está tão preocupado com o que é que tu tens, mas está mais preocupado com aquilo que tu és. E ser bem-sucedido é tu seres a pessoa que Deus quer que tu sejas.
A segunda coisa, por exemplo, também, se tu pensares neste mundo, se queremos que a tua vida tenha significado, tu deves fazer coisas que duram para sempre e não coisas que se estragam no momento. Por exemplo, às vezes pessoas pensam em fazer grandes festas para os filhos, mas no dia a dia não querem saber deles para nada. Ou grandes pais muitas vezes dão grandes presentes aos filhos, mas não lhes dão atenção, que é o mais importante. E uma das coisas que nós percebemos é que as coisas que permanecem para a eternidade é aquilo que tem valor. Quando tu decides investir a tua vida na vida de alguém, é muito mais importante, se calhar, do que tu dás dinheiro para aquela pessoa. Às vezes, outro dia eu fui ao IKEA com a minha família e lá no estacionamento parámos e estava lá um homem, mais um daqueles, dizemos nós, daqueles que precisam ou gostam de ganhar dinheiro. Eu daquela vez achei que devia parar e falar com ele. E ele começou-me a contar a história dele. E começou a abrir o seu coração. E ficámos ali, o meu filho e a minha esposa seguiram em frente e eu fiquei a conversar com ele um bocado e fiquei comovido a pensar na história daquele homem. Um antigo marinheiro, que entretanto perdeu um pé, uma perna, teve que fazer uma prótese e a família o abandonou. Conversei um bocado com ele e percebi que o que ele mais precisava, além do dinheiro que lhe deixei, era que alguém falasse com ele. Ele disse: olha, sabe, há muita gente que eu tento falar, eles viram umas costas, nem querem falar comigo. E eu penso que nós vivemos numa sociedade em que tantas vezes nós começamos a ficar igual a toda a gente. A nossa realização vem não por sermos pessoas importantes, mas por nós percebermos que a nossa importância está a servirmos os outros. Este mundo diz: quando tu és importante, as pessoas vão te servir. Deus diz: quando tu és importante, tu vais servir os outros. O significado, a realização da tua vida vem por aquilo que tu fazes para os outros e não por aquilo que os outros fazem para ti. Isso são coisas que eu gostava só de... Eu sei que são coisas que nós temos que pensar como cristãos. O padrão do mundo é completamente, em muitos pontos, diferentes do padrão da Bíblia e do cristianismo. Uma das coisas mais importantes na vida de hoje é tu apreciares aquilo que Deus te dá, em vez de tu queixares daquilo que tu não tens. Às vezes, porquê é que nós nos queixamos daquilo que nós não temos? Porque olhamos para os outros e vemos algo que nós não temos. E vocês já pararam e pensaram o que é que vocês têm hoje? Já deram graças a Deus? Porquê é que nós temos tanta dificuldade em dar graças a Deus? Eu quero desafiar nesta semana, quando tu tiveres uma queixa a fazer, depois lembrem duas coisas que tu podes dar graças a Deus. É difícil? Se vocês pensarem bem, nós temos tanto para estar gratos a Deus, tantas coisas. E se tu conseguires aproveitar o que Deus te dá, tu vais viver vidas muito mais felizes e mais satisfeitas. Amém? Amém. E é isso que o Pedro estava a procurar mexer com ele. Ou seja, não vos amoldeis às paixões mundanas, àquilo que move o coração dos homens. Se tu hoje pudesses escrever para que é que tu vives, se fosses honesto, se calhar ficavas assustado. Porque se calhar é precisamente igual àquelas pessoas que não têm Deus. E por isso é que ele termina esta fase dizendo assim: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A santidade, que é quem Deus é algo que Deus também põe no teu coração e no meu coração, para sermos semelhantes a Ele. E este é o grande desejo: honra o nome que tu tens. Não é? Se tu és cristão, o que significa, sei que é muito vulgo hoje em dia, mas um cristão supostamente é um seguidor de Cristo. Não é? E se tu és um cristão, honra o nome que tu tens, segue Jesus, procura conhecer Jesus de perto, procura parar na tua vida e dizer: hoje a minha vida está repleta destas escolhas, isto, isto, isto e isto. Será que eu posso dizer que Cristo escolheria estas mesmas coisas? Isso é santidade. É ser o que Deus quer que tu sejas. E não é complicado. Verdadeiramente não é.
mas é preciso uma coisa tão simples como morreres para ti próprio. Eu acho que a vida cristã não é complicada, mas implica uma coisa, é que tu dês tudo o que tu tens, a tua vontade própria. E aqui, Pedro, é interessante, Pedro faz aqui uma lembrança. Versículo 17 até ao versículo 21, ele diz: lembra-te do preço. Ele diz assim: ora, se agora invocais como o Pai aquele que sem exceção de pessoas julga as obras de cada um, ou seja, se vós chamais a Deus como o Pai, diz ele a seguir no versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, versículo 19, mas pelo seu precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ou seja, foi por causa de Jesus ter morrido por ti e por mim que nós hoje podemos segui-lo. Se tu pensares nisso, tu vais imaginar a grande importância do que Deus fez por ti. Uma história interessante é a história de dois homens que descobriram aquela vacina contra a febre amarela. Dois médicos, Lazier e Carroll, e decidiram fazer uma coisa para poderem descobrir a vacina. Eles decidiram se expor àquelas picadas. E quando estavam a observar as picadas e o que as picadas faziam no seu próprio corpo, eles viam o desenvolvimento. Curiosamente, um deles venceu a doença, mas o outro morreu. Pagaram um alto preço para que hoje, quando nós viajamos para outro país, particularmente países onde a febre amarela está bastante vigente, nós possamos ser protegidos. E é curioso, lembro uma história de um homem que decidiu falar com o seu filho e dizer assim: filho, tu não deves mentir. E falava isto continuamente ao filho. E uma dada altura olhou para ele e disse assim: filho, se tu mentires, eu vou pegar neste ferro, vou aquecê-lo neste braseiro e vou-te marcar a tua mão. E sempre que tu olhares para a tua mão, tu vais te lembrar que não deves mentir. E o que aconteceu? Os primeiros dias, a criança lembrou-se. Mas depois voltou ao velho costume de sempre. E numa dada altura, depois de ter mentido descaradamente, o seu pai olhou para ele e disse assim: lembras-te do que é que eu te falei? E a criança se lembrou e começou a tremer, e o pai pôs no ferro, pôs no braseiro. E a criança começou a ver o ferro a mudar de cor, não é? E de repente o pai pega no ferro e ele começa a chorar copiosamente e pega naquele ferro e na sua própria mão queima. E nos dias seguintes, sempre que o filho olhava para o pai, se lembrava daquilo que aconteceu. E quando tu e eu nos lembramos de Jesus Cristo, nós lembramos que o preço da nossa salvação é muito maior. Por isso é que não deveria ser complicado eu e tu sermos cristãos, sempre se trouxermos à memória o amor de Jesus e a sua morte na cruz. Quando eu era miúdo, havia um pregador que vinha de São Pedro da Cova, ali em terra da um homem chamado José António, acho que era José António, uma coisa assim, dos anos 60. E nunca me esqueço daquele homem, porque sempre que ele falava de Jesus, era um homem muito simples, trabalhava no princípio na Livraria Esperança, que era uma livraria que havia ali no Porto, e ele carregava livros. E era um homem muito simples, mas sempre que ele pregava e falava do amor de Jesus e da sua morte na cruz, e ele se lembrava do preço que aquilo era. Eu e tu também precisamos de ter isto bem recordado na nossa memória. Lembrarmos do preço da morte de Jesus. Se tu e eu nos lembrarmos de uma forma continuada desta morte, a nossa vida cristã vai mudar completamente. Por isso é que é muito importante eu e tu percebemos uma coisa, que verdadeiramente a morte de Jesus não foi uma solução de última hora. A morte de Jesus foi planeada antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus decidiu criar a cruz. Apocalipse capítulo 13 fala disto. É um capítulo que me impressiona muito. Porque às vezes nós pensamos que foram os judeus que mataram Jesus. Mas quem matou Jesus foi o próprio Pai. Capítulo 13, versículo 8.
que diz assim: e adorar-o-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus pensou no preço da tua salvação e na minha salvação antes do mundo existir. E finalmente, depois, falando de uma vida de transformação, Pedro volta ao último tema, que é um tema interessante, que é o tema de amor autêntico. Fala verdadeiramente que se Deus está a mudar a nossa vida, uma coisa que isso vai mudar é os nossos relacionamentos. É a necessidade de nós sermos pessoas transformadas, pessoas que tenham um amor não fingido, não hipócrita, um amor verdadeiro, genuíno e sincero. Um amor ardente, diz assim: amai-vos, do versículo 22, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ou seja, que verdadeiramente o que vai funcionar na nossa vida é o relacionamento de amor que temos uns com os outros. E certamente este é o grande desafio que todos nós temos como cristãos. E raramente nos vamos esquecendo disto. Deixamos que muitas outras coisas comecem a ser mais importantes do que o amor que temos uns pelos outros. Começamos a ser mesquinhos. Começamos um irmão diz-nos uma coisa e nós começamos logo a pensar segundo as intenções. Começamos a achar que verdadeiramente o amor não é uma coisa tão importante. Mas sabem, Jesus disse que nisto nós, os homens e o mundo vai conhecer que somos filhos de Deus quando nos amarmos uns aos outros. E amor significa que tu e eu vamos dedicar tempo, esforço e energia para fazer algo para outras pessoas. E isso vai implicar uma mudança às vezes na nossa vida. Nós cristãos achamos que vida cristã é nós termos o que nós precisamos e não temos que servir. Mas vida cristã é principalmente servir, não sermos servidos. Essa implica uma mudança de pensamento. Irmãos, Romanos capítulo 12 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas nós como cristãos às vezes achamos, bem, ser cristão é aceitar Jesus no meu coração e pronto, está tudo feito. Mas não. O que vai acontecer é que uma vida nova vai mudar. Porquê que nós vamos fazer o voluntariado? Porque nós temos de amar as pessoas. Ou seja, não é uma escolha. Talvez não tenhas que fazer esse voluntariado, mas não é uma escolha tu amares ou não amares. Verdadeiramente Deus exige que tu amas. Deus pede que tu amas. A vida cristã não é para tu seres servido, a vida cristã é para tu servires os outros. É para tu, de uma forma prática, sair do teu conforto e fazeres algo que tem significado na vida de alguém. E essa é a grande dificuldade, porque às vezes nós pensamos que vida cristã é termos mais reuniões aqui na igreja. É também, mas não necessariamente. Vida cristã é tu levares Cristo para fora deste lugar e tocares a vida de pessoas e fazeres o que Cristo faria nesses contextos. E essa é a grande chamada para ti e para mim. É termos um amor autêntico, genuíno, sincero. Algo que vai mudar a tua vida. Por isso é que ele diz: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Ou seja, de uma forma autêntica, de uma forma sincera, de uma forma esforçada, de uma forma em que estás disposto a pagar um preço. Um dos homens que tem mudado a história do mundo foi o fundador do Exército de Salvação, que no século XIX decidiu fazer o que nenhuma igreja fazia, que era relacionar-se com aqueles que não vinham à igreja, mas que eram os marginalizados da sociedade, com os alcoólicos e as prostitutas de Londres. E aquele homem sentiu uma paixão de Deus no seu coração e a obra do Exército de Salvação começou, e hoje está em dezenas de países no mundo, tocando milhões de pessoas em todo o mundo. E numa dada altura lhe perguntaram qual era o segredo do seu êxito. E William Booth respondeu: Deus tem tudo o que há em mim. Se
Se hoje existe qualquer partícula de poder no exército de salvação, é porque Deus recebeu toda a adoração do meu coração. E este homem realmente era assim apaixonado por Deus. Era um homem que acreditava que se ele entregasse tudo a Deus, Deus faria grandes coisas. Eu quero te encorajar hoje a quebrares o paradigma em que estamos. Na próxima semana vamos falar de coisas mais práticas, não é? Mas a quebrares o paradigma em que estamos. Pensares que vida cristã é verdadeiramente estar disposto a andar contra a corrente. Viveres contra a corrente. Pode parecer que é penoso, pode parecer que é difícil, mas eu não creio que seja. Verdadeiramente vais estar a viver a tua nova identidade em Jesus Cristo. Vais estar a viver aquilo que tu és. Viveres uma vida de santidade é viveres o que Deus quer para a tua vida. É viveres o que Deus está a pedir que tu sejas. É seres o homem e a mulher que Deus quer que tu sejas. Estás disposto a abraçar isto na tua vida. E isso implica também, por vezes, tu parares na vida e dizes: porquê que eu devo viver assim? Porque Cristo pagou a minha liberdade. Cristo pagou o preço da minha liberdade. E por isso eu vou amar sinceramente e autenticamente as pessoas. E uma das formas que eu e tu podemos amar as pessoas, talvez a forma mais importante, é verdadeiramente estarmos dispostos a orar por elas. Estarmos dispostos a fazer tudo para que elas conheçam a Deus. Estamos dispostos a investir tempo e energia para que elas venham a conhecer a Deus. Nós, como igreja, criamos oportunidades para que as pessoas conheçam a Deus. Às vezes temos alguns eventos, outras vezes criamos outras oportunidades. Mas sabes o que acontece? É que se tu não trouxeres ninguém, ninguém vai aparecer aqui. Estás a ouvir? Se tu não trouxeres ninguém, ninguém vai aparecer aqui. Raras foram as pessoas que chegaram a uma igreja só por elas mesmas. Quantos de vocês foram convidados ou foram levados por alguém pela primeira vez para ir à igreja? Alguém? Okay. Talvez faças a pergunta ao contrário. Quantos não foram convidados? Apareceram sozinhos. Marcelo, Jorge, minha esposa também ali. Vocês viram 4 pessoas aqui. 10 da multidão, 4 pessoas. Apareceram na igreja porque ninguém nos tem levado. O resto, nós fomos levados por alguém, ou empurrados por alguém. Não é? Os meus filhos foram empurrados durante um tempo. Mas agora vêm, porque eles agora só são muito grandes para serem empurrados. Ou seja, a vida é assim. E se tu queres que alguém conheça Deus, tu vais fazer algo para que ela vá conhecer a Deus. Vais usar as oportunidades que a igreja às vezes proporciona. E oportunidades como o Café Concerto é uma excelente oportunidade de pessoas chegarem à igreja e poderem perceber que nós cristãos somos pessoas também, até gostamos de música. E somos pessoas muito iguais a qualquer outra pessoa. E isso é o que nós precisamos de fazer. Mas também vai implicar uma coisa: tu começares a pensar com a tua mente. Mete a tua mente a pensar as coisas de Deus. E diz assim: porquê é que eu estou a fazer estas escolhas? Será que a minha vida realmente é isto que Deus quer que eu viva? Será que estes são os valores corretos? Será que eu vou gastar a minha vida para isto? Ou será que a minha vida, para ter significado e propósito, tem que ser gasta com coisas com muita mais importância? Talvez vais mudar a tua vida. Talvez decidas começar a mudar algumas coisas no teu horário. Talvez decidas começar a orar mais, a passar tempo com pessoas que tu queres que conheçam mais a Deus, a investir de uma forma prática na vida de alguém, para que aquela pessoa possa vir a conhecer a Deus. Mas se tu pensaste, como toda a gente no mundo pensa, que vamos a juntar mais dinheiro, e quem chegar ao final da vida com mais brinquedos, esse vai ganhar, então tu vais continuar a acumular coisas, não é? Eu tive a grande alegria de visitar ali um lugar onde o meu irmão Orlando trabalha aos fins de semana. É um lugar magnífico, com muitos carros, assim uma coisa... Eu fiquei arrepiado quando vi aquilo. Mas eu pensei na vida daquele homem que acumulou tudo aquilo, não é? Com muito esforço, com certeza, com muita dedicação. E ele tem 50? 80 e tal carros. Antigos. Uma coisa assim magnífica, podia ser bem um museu, ou 2 museus ali dentro.
E eu pensei assim para mim próprio, assim a dizer assim, bem, este homem faz isto tudo, um destes dias ele morre, e tudo isto vai desaparecer. O que ele fez com a vida dele, se ele não investiu em pessoas, em amar pessoas, em apoiar pessoas, tudo vai desaparecer. Mas o que tu podes fazer... Alguém tem 80 carros aqui? Só um carro, não para trabalhar nele. O que tu podes fazer com a tua vida, seja o que for, tem um impacto à eternidade muito maior que se calhar este homem vai fazer com a sua vida. E é isso que eu te quero encorajar neste dia. Usa a tua vida para coisas que têm valor eterno. Não deixes que a riqueza deste mundo é fascinante. Vá mudar o teu pensamento. Sabem, os funerais que eu faço, às vezes, a semana passada, tivemos no funeral da nossa irmã Conceição. Eu costumo falar da história de um grande homem, Alexandre, que pediu para que, quando ele morresse, os seus braços fossem colocados fora do seu caixão. E lhe perguntaram porquê, e ele disse: bem, eu quero que os meus braços estejam fora do caixão, porque, primeiro, para dizer aos médicos que eles não descobriram o segredo da minha doença e que às vezes a morte é inevitável, e depois para dizer que nada trazemos e nada levamos. E é verdade. Mas o que tu podes e eu podemos levar quando nós deixamos que Deus mude a nossa vida é que nós vamos tocar outros à nossa volta. E o meu encorajamento para ti é que use a tua vida, a vida de alguém. Esta semana, hoje mesmo, ora por alguém, liga para a pessoa, manda-lhe um SMS, um toque, um MMS, o que é que seja. Não é? Há tantos agora S que eu não sei. Mas faz qualquer coisa, não fiques no teu conforto, mas faz algo para alguém. Ora por essa pessoa. Quando tu fazes isto, tu podes tocar na eternidade e tu nunca sabes quem te vai salvar. Como aquela história daquele homem que numa dada reunião evangelística em que a sala estava repleta e chegam lá dois adolescentes à porta, e quando os adolescentes chegam para ver o que é que estava a passar lá dentro, não é? Quando não estão a saber o que é que se passa, e vem tanta gente e não vem lugar para eles, que não vão sair embora. Mas aquele homem que está à porta percebe assim: não, eu vou arranjar lugar para eles, e fala com eles, não ides embora, meninos, eu vou-vos arranjar lugar. E procurou um lugar no meio daquele lugar e lá se sentaram. E um daqueles homens tornou-se um dos maiores evangelistas da América. E era simplesmente um adolescente. E eu e tu podemos tocar a vida de pessoas assim. Por isso, não desistas de investir em pessoas, não desistas de usar a tua vida. Deixa Deus transformar também a tua forma de pensar. Não encaixes no molde deste mundo. Deus tem um novo molde para ti, muito melhor que este mundo tem. E quando tu decides viver um molde de Deus para ti, tu vais viver os propósitos de Deus na tua vida. Por isso que Deus te possa abençoar. Amém. E nós oramos, Pai, para que tenhamos esta coragem que o apóstolo Pedro nos encorajou, a não encaixarmos no molde deste mundo, mas a sermos encaixados no teu molde. Temos vidas santas como tu és santo, Senhor Jesus. Lembrarmos do preço que foi pago pela nossa salvação e vivermos intensamente o amor uns pelos outros, tal como tu nos chamas a viver. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa vida tem sentido e propósito, porque tu verdadeiramente a tornaste com um propósito para nós. E eu oro, Senhor, para que tu levantes em cada um de nós esta paixão, este ardor, este desejo de cumprir a tua chamada em nossas vidas e vivermos contra a corrente. E temos essa coragem, Senhor, de vivermos contra a corrente para a tua glória e honra. Nós oramos. Amém.